Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil Dantes, muito, mas muito, muito mesmo mais varonil. Eu estou aqui com a minha cervejinha de trigo hoje, uma das minhas preferidas, o Embeer Fórmula 57, R$ 7,99, um latão de 710, sai a 3 e pouquinho, a quase 4 cada, se fosse latinha, né? Para trigo está um preço muito bom, sempre que eu acho eu compro dela, muito boa. Então vamos para mais um goró filosófico aqui, né? Então, hoje o assunto que eu vou trazer é a solidão, né? Solidão, né? Que é aquela condição da pessoa estar sozinho, sem ninguém por perto. E o ser humano, ele tem muito medo da solidão. Acho que ele tem mais medo da solidão até do que da morte, a grande maioria das pessoas, né? E então, sendo assim, é claro que a coisa da solidão, né? Ela é um assunto recorrente em escritores, poetas, músicos e etc, né? E existe um cara, um músico, né? Um cara fantástico, letrista, excepcional, que trata da solidão de uma maneira mais assim amena, né? Que é o Oswaldo Montenegro. Ele tem várias letras, né? Onde surge esse assunto da solidão. Eu separei duas aqui para eu ler alguns trechos. E eu gosto muito da maneira que ele vê a solidão, né? Primeiro, muitas vezes ele precisa da solidão. Né? Assim como eu, a gente precisa às vezes da solidão. Tem pessoas que não, né? Tem pessoas que quando se vêem sozinha, elas não conseguem talvez encarar a si própria, elas são tão vazias que elas se sentem no vácuo, eu não sei, né? E o Oswaldo Montenegro, ele trata da solidão dessa forma, acho que ele tem até uma certa ternura em relação à solidão, né? O que eu percebo na letra dele é que ele tem um certo afeto, até um apego ali à solidão, né? E eu entendo, porque a solidão, assim, já faz muito tempo que eu não tenho tempo para solidão, né? Isso é triste, você não ter tempo para solidão. Mas faz tempo que eu não tenho, até já me desapeguei disso aí. A solidão, aliada a uma tristezazinha leve e tudo, né? A impressão que me passa nas letras dele, e é o que eu sinto também, ela pode até servir de um conforto, né? Uma lareira que te aquece, um moletom, uma pantufa, naqueles dias de frio existencial, né? Existe aqueles frios siberianos existenciais que você precisa se recolher, né? E nesses dias, né, eu tenho a impressão que a solidão, um pouquinho de tristeza moderada, né? Que sem tristeza não se faz um samba bom, né? Já dizia o Vinícius, elas confortam. E a impressão que eu tenho nas letras do Oswaldo Montenegro é que isso, ele sente isso também. Então, tem várias. Tem uma que chama Só. Essa é mais... Eu separei aqui, né? E ele fala, não é que eu não tenha amigos, não é que eu não dê valor, mas hoje é preciso a solidão, em nome do que acabou. A flecha que passa rente, o cantor implorando bis, o cara que sempre mente, a feia que quer ser miss, gaivota voando sob céu, a letra que eu nunca fiz. Tudo é a mesma solidão. Então, na verdade, a solidão não é a ausência de pessoas. A solidão é quando a pessoa está meio que deslocada, ela tem uma desconexão com o que está à volta. Eu sinto isso, né? Onde eu trabalho, às vezes está cheio de gente falando, mas, porra, em poucos lugares eu me sinto tão sozinho. Se eu for num campo de futebol, num estádio, ver uma partida de futebol, porra, poucas pessoas vão estar tão sozinhas quanto eu. Num show de sertanejo universitário, que nem se dá para chamar de show aquela porra, né? Eu também muito, muito sozinho. Então acho que a solidão tem mais a ver com você não pertencer àquilo. Uma espécie de um peixe fora d'água, de uma azeitona em boca de banguela, alguma coisa assim. A solidão para mim é isso, né? Se eu estou aqui com minhas gatas e tudo assim, eu não tenho solidão nenhuma, não sinto essa solidão, né? E Oswaldo Montenegro, um cara muito interessante, porque desde a década de 70 que ele está em cena, né? Ele é um dos inclassificáveis, né, da música brasileira. Ele não está em nenhum movimento, ele não foi bossa nova, ele não foi tropicada, ele não foi do rock. Ele é um cara único, né? Um cara singular. Tem alguns singulares, né? E ele é um desses caras. E hoje, depois de tanto tempo, ele continua com uma produção ainda grande, porque os grandes medalhões, né, lógico, eles foram muito bons na década de 70, 80, e hoje produzem muito pouco, né, e nem com tanta qualidade, né? Mas também, porra, o cara que já fez tudo aquilo não precisa fazer mais nada, né? Mas o Oswaldo Montenegro não, ele continua produzindo, ele faz trilhas sonoras para filmes, para peças, ele continua numa produção grande, intensa, e com qualidade, E ainda
uma outra coisa da solidão, né, para dar a dimensão do que eu estou tentando falar, né, ele explica muito melhor do que eu. É uma música recente, essa é nova, que chama Solidões, é de algum filme também, alguma coisa assim. E que ele fala o seguinte, por exemplo aqui, a solidão é a feiura da mulher toda arrumada, passeando na calçada sem ninguém dar atenção. É a desconexão, né? Não é a solidão física de pessoas, né? É aquela coisa ali. A solidão é como uma mão sem outra mão para bater palma. A solidão é um homem que se esquece. É como um homem que envelhece sem viver o que sonhou. Isso é foda, meu amigo, isso é foda. Né? A solidão é o trânsito em plena madrugada. É o poeta na calçada que ninguém nunca escutou. Que solidão do caralho, né? O poeta que ninguém escuta, que ninguém para ouvir, né? A solidão é a vizinha fofoqueira, sem vizinhos no portão. Porra, isso é foda, cara. A solidão é o rebolado da mulata, quando ninguém mais acha graça e não quer sambar mais não. Né? Que solidão desgraçada que é essa? A solidão é quando o filme fica bobo, quando a gente perde o jogo porque alguém fez gol de mão. Cara, esse cara... E é isso mesmo, mas você vê que ele não fala isso com ressentimento, né? Eu gosto desse cara, né? Procurem Oswaldo Montenegro aí, que ele é muito bom. E por que eu estou falando isso? Bom, desse assunto da coisa da solidão. Durante a semana eu ando, vou e volto para trabalhar a pé, ando meus 8 ou 10 km. De fim de semana eu saio para caminhar, né? Então ontem no sábado, de novo, eu saí para caminhar, vou para uma marginal de uma grande rodovia que tem aqui perto. E caminho lá meus 8 km, 10, coisa do tipo. E nesse caminho no sábado eu encontro basicamente com 3 tipos de gente. Primeiro, com as pessoas que estão indo trabalhar, né? Tem muita firma ali nessa marginal da rodovia, e muitas delas funcionam sábado até meio-dia. Então aquelas pessoas que se vê de uniforme, de crachazinho, se encontra com elas. Um segundo tipo de pessoa são os igrejeiros. Tem uma igreja, meu amigo, fica do lado de um mercado. Nesse mercado, Atacadão Toninho, de vez em quando eu paro para cagar lá. Eu começo a andar, aumenta a motilidade intestinal, né? Me dá aquela vontade de cagar, eu paro nesse Toninho para cagar. Tem um banheiro limpo lá, recomendo para cagar o Toninho, é um bom lugar para cagar. Ontem mesmo eu caguei lá. E tem uma igreja do lado que, até algum tempo atrás, era a tal da igreja quadrangular, o evangelho quadrangular. Mudou por alguma razão, vivia lotada, mudou, continua lotada, e hoje Igreja Carvalho da Justiça. Eu não estou inventando, eu seria incapaz. Embaixo tem o nome em inglês, Oak Church, OAK. OAK é Carvalho. Né? E eu sei disso por quê? Palavra cruzada. OAK é Carvalho, Oak. Oat, O-A-T é aveia. Você vê que palavra cruzada realmente é cultura. Então, nessas igrejas também, passo lá, tem cheio dessas igrejas. Inclusive, a marginal ali, às vezes eles até separam a marginal em duas, com os cones, para poder chegar van, táxi, que traz esse povo tudo quanto é lugar, né? Tudo filho de Deus, tudo filho de Deus. E um terceiro tipo de gente, que eu vejo no sábado ali, são os crossfitters, né? Homens, mulheres, né? Correndo ali pela marginal. E aliás, né, eu tiro meu chapéu pro dono da academia do CrossFit, né? Tem cara que sabe ganhar grana de uma maneira fácil, cara. Eu sei algumas coisinhas, né? Eu sei, conheço medo de coisa. No geral, assim, né? A minha cultura geral é acima da média, até porque a média é uma bosta, né? Mas uma coisa que eu não sei é ganhar dinheiro, e tem cara que sabe. O dono da academia CrossFit, ele cobra, não deve ser barato o CrossFit, eu já ouvi dizer que é mais caro que uma academia normal, e põe o pessoal para correr na rua. Onde o cara podia correr de graça, né? E os caras vão. Mas ontem, devia ser dia da mulher, alguma coisa assim, só tinha gostosa correndo, né? Então eu tava passando, passou aquele monte, aquela tropa de gostosa, né? Não sei se aquilo é lycra, cotton, aquelas bermudinhas coladas, os top colados, né? Um tipo de estética que hoje é considerada bonita, né? Aquelas pernas, parece de jogo de futebol. Não que eu não ache bonita, né? Mas assim, eu prefiro coisas mais delicadas, né? Na minha época a mulher tinha mais formas de mulher. Hoje, mas obviamente são muito bonitas. Aí passou aquela tropa, né? E no meio daquela tropa, assim, todas elas nessas configurações, né? Todas magras mesmo, todas firmes, etc, etc. E no meio delas, tentando acompanhar, uma gorda, meu amigo. Tava com
o short acho que era desses tecidos que agarram mesmo, mas a camisetona era uma camiseta larga, não era daquelas topzinhas assim, né, que mostra a barriga, não, larga. E essa gorda estava correndo no meio delas. E foi correndo, passaram por mim, eu olhei ali a retaguarda, porque enfim, tá passando, se vê, né? E essa gorda, chegou um momento que ela foi ficando para trás, né? As gostosas continuaram e ela parou num poste para respirar. E foi nesse momento que eu lembrei dessas metáforas que o Oswaldo Montenegro faz da solidão. Que solidão daquela gorda. Ela vê aquele pessoal indo embora, queria acompanhar, queria pertencer àquilo, e ela não consegue. Talvez ela nem se dê conta disso, as pessoas hoje não têm um pingo de sensibilidade, de nada, né? Mas eu me apiedei dela, não sei se chega a ser isso. É uma gorda até bonita, de rosto, né? Enfim. Mas ela viu aquele pessoal indo embora, né? E ela ficou para trás. É uma solidão gigantesca. Ela quer pertencer àquilo e ela não consegue. E não vai conseguir nunca. Né? Por isso que eu lembrei das letras do Oswaldo Montenegro. Né? A solidão é a gorda que quer ser crossfitter, né? Mas não vai ter jeito. Né? Porque assim, como dizia um amigo meu, quem frequenta academia são dois tipos de mulheres. Aquela que já é gostosa, que não precisaria estar ali, e aquela que não vai resolver. Né? Essa gorda, ela vai emagrecer alguma coisa? Vai, ela pode emagrecer, mas ela nunca vai ficar daquele jeito, né? Então, a solidão dessa gorda crossfitter, né? Realmente foi uma coisa assim que me tocou e me fez gravar, né? Gravar esse vídeo aqui, né? Aí depois, eu estava ainda andando, né? Aí elas voltaram. O que eu tinha visto pela retaguarda, eu vi pela comissão de frente, né? E aí aquela pergunta inevitável, né? De onde que sai tanta gostosa, meu amigo? Mas enfim, passou, né? Então, eu queria falar as coisas da solidão, né? E essa coisa do Oswaldo Montenegro também, eu quando ando, eu viajo, eu sonho com encontros com pessoas que eu conheço há muito tempo, eu não vejo, sonho com encontros mais imaginários, com pessoas que eu admiro. E um cara que eu gostaria assim, de encontrar, de andar, caminhar com ele, seria justamente o Oswaldo Montenegro, né? Eu não sei se ele dirige, se ele tem habilitação, eu não tenho. Mas o que eu sei é que ele anda muito pelas ruas do Rio de Janeiro. Ele flana, né? Flanar, né? É diferente de caminhar. Flanar é você flanar, você ir pensando, você, né? Eu queria ter o talento que ele tem para poder flanar, né? Ganhar disso. Porque o cara que é o talentoso, o poeta, o letrista, né? O verdadeiro, né? Ele trabalha quando ele está à toa. No palco ele só reproduz. Né? Ele trabalha, a cabeça dele trabalha quando ele está flanando, né? Quando ele não tem nenhuma preocupação. Eu flano também, mas assim, limitado, né? Eu tenho meus horários para flanar. Que, aliás, né? Flanar, né, amigo? Que verbo bonito. A língua portuguesa ela é maravilhosa, né? Não é planar, né? É flanar, mas essa ideia do etéreo, do cara, né? Andando nas nuvens, né? A língua brasileira é uma coisa maravilhosa. Ela é difícil? Mas toda mulher bonita ela tem seus melindres, né? Justifica, né? Que língua maravilhosa. E às vezes eu imagino, um dia inteiro, uma tarde, flanando, né? Com o Oswaldo Montenegro nas ruas do Rio, conversando, etc, etc, etc. Né? Porque assim, eu me identifico tanto com certas coisas dele, que entre milhares de coisas que eu já escrevi, de poemas, etc, eu tenho uma porrada mesmo. Quando eu falo mil, eu devo ter, desde 89 que eu escrevo. Eu me identifico tanto com a dele que de repente esse porrilhão de coisa que eu já escrevi, talvez um dia também ele, olha, eu acho isso aqui legal, né? Talvez ele possa se identificar com alguma coisinha que eu tenha escrito. Eu vou caminhando e vou viajando nessas maioneses, né? E um dos meus sonhos seria esse, né? Eu compor uma canção com o Oswaldo Montenegro, né? Não uma canção, porque de música não, mas uma letra, né? Eu nunca tive esses sonhos que as pessoas têm de carrão, iate, viagem para Dubai. Eu acho tudo isso uma porra, né? Eu acho tudo, como diz o Raul, eu acho tudo isso um saco, né? Meus sonhos são mais simples e ao mesmo tempo muito mais elevados, né? Compor uma canção com o Oswaldo Montenegro, puta, seria assim, né? Seria maravilhoso realmente, né? Ele, o Marisa Monte, que eu acho uma mulher bonita, né? Belíssima também. Imagina comprar uma canção com Marisa Monte, né? Também é um outro sonho, que eu vou andando, eu vou pensando, né? Eu sou meio louco mesmo. E eu nem vou dizer
compor uma canção com o Chico Buarque, porque aí já não seria sonho, aí já seria um delírio absoluto, caso de internação, né? Mas hoje era isso, né? É a coisa da solidão, né? Às vezes é preciso a solidão, eu preciso dela. E a Gorda realmente, ela era, naquele momento, era a pessoa mais solitária que poderia ali haver, né? A Gorda que quer ser crossfit. Mas é isso.